Olá, estamos iniciando mais um Sustentabilidade, programa produzido pelo Diário Net Comunicações e o Portal Terra. Hoje nós vamos conversar com os nossos entrevistados sobre a questão hídrica na cidade de São Paulo, com foco no saneamento básico e no fornecimento de água à população. A água, de acordo com o documento final da Rio+20, assinado por quase uma dezena de representantes de países, está no cerne do desenvolvimento sustentável, pois está intimamente ligado a uma série de importantes desafios globais. A decisão dos países é que é direito humano ter acesso à água. E para tratar desse assunto, convidamos a diretora executiva da Organização Águas Claras, do Rio Pinheiros, Stella Goldenstein, e o ex-secretário adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Rogério Menezes. Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês. E antes que comecemos o nosso programa e as perguntas, nossa reportagem fez um pequeno balanço da situação das águas aqui na cidade e no estado. Vamos dar uma olhadinha, então, no vídeo, por favor. Um estudo da ONU apontou que entre os 500 maiores rios do mundo, mais da metade enfrenta sérios problemas de poluição. A cidade de São Paulo não é diferente. Dos seus 4 rios, 2 represas e vários córregos que poderiam garantir o abastecimento de água da população, o lazer e práticas esportivas, todos estão contaminados. O crescimento demográfico e industrial foi crescendo sem planejamento, destruindo os recursos naturais da cidade. O Tamanduateí, que em suas margens viu a cidade nascer, tornou-se o maior canal de esgoto a céu aberto do Grande ABC. O Anhangabaú está totalmente canalizado e seus 4 afluentes transformados em galerias, impedindo assim que a população possa desfrutá-lo. O Tietê, o maior rio da cidade, tem 125 quilômetros que a atravessam. Nele já se nadou muito, teve muita pesca e várias regatas foram disputadas. Hoje o rio está praticamente morto. O Rio Pinheiros, cheio de belas curvas sinuosas, foi transformado na linha reta que é hoje e teve seu curso d'água invertido. Em vez de correr da nascente ao Tietê, passou a seguir do Tietê até a represa Billings. Mas como apenas 20% do que corre no leito é água e o resto é esgoto e a Billings serve como abastecimento público de água, uma lei estadual proibiu que as águas poluídas do Pinheiros entrassem em contato com as da represa. Esses rios já foram belos, com águas límpidas, foram destruídos pelo crescimento desordenado da cidade. Iniciativas para recuperar alguns deles já foram tomadas ao longo dos anos e algumas estão sendo implementadas agora na Operação Defesa das Águas, implementada em 2007. No Rio Tamanduateí, 9 milhões serão gastos num projeto que pretende revitalizar cerca de 1.600 hectares ao longo do rio, nas zonas leste e sul da capital. Outra importante iniciativa é o programa de revitalização da orla da represa de Guarapiranga. Considerada a praia paulistana, é um dos poucos recursos hídricos da cidade que a população ainda pode usufruir para o seu lazer. O projeto prevê a implantação de parques, ciclovias, calçadas permeáveis e a preservação ambiental das áreas verdes remanescentes junto às margens da represa. Bom, a situação da água na cidade de São Paulo e no estado é bastante crítica. E, para começar, eu gostaria de saber qual a avaliação que vocês fazem da situação hídrica do Estado e, mais especificamente, da cidade de São Paulo. Você queria começar, Rogério, por favor? Bom, a primeira avaliação que se pode fazer em relação a recursos hídricos e saneamento no Estado de São Paulo é que o Estado ele está alguns passos à frente em relação à realidade de outros estados, mas deveria realmente estar, que é o estado mais rico, mas que ainda estamos a meio caminho em relação às soluções que precisam ser dadas. Uma questão que eu acho que é central é as pessoas entenderem a questão da disponibilidade, qual que é o comportamento da disponibilidade, da distribuição da água, porque quando a gente olha o mapa do Brasil, né, Stella, e pensa naquela questão de que nós temos 12% da água do país, do planeta Terra no país, na verdade as realidades escondem uma grande desigualdade na distribuição desse recurso natural. No estado de São Paulo isso também se repete. Nós temos 10 bacias hidrográficas do estado de São Paulo em situação de escassez.
Nós temos as bacias mais populosas. No total de quantas, no total de 21 bacias. São quase 50%. Nós temos 10 com situação de grande comprometimento em relação à disponibilidade de água superficial. E as bacias mais populosas são aquelas que têm menor disponibilidade. Vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem isso. É considerado situação de baixa disponibilidade menos de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. No Alto Tietê, na bacia aqui que engloba a capital, São Paulo, nós temos 208 metros cúbicos por habitante. Então, é 1.500 metros cúbicos por habitante ano, é baixa disponibilidade. Nós temos 208 metros cúbicos por habitante. E na região do Nordeste, não é? Pior do que qualquer capital. Nenhuma capital do Nordeste tem tamanho estresse hídrico, que é como a gente fala, essa situação de falta de água, como São Paulo. É que São Paulo teve muito investimento, foi feita muita obra, então as pessoas não percebem tanto. Mas... Qual a situação real da cidade? O Estado, como o Rogério havia nos dito, está nos dizendo, tem já uma situação de 50% das bacias razoavelmente estressadas, ao Tietê estressadíssima. E a cidade de São Paulo que é afetada por bacias que estão sendo muito afetadas, como, por exemplo, Paraíba do Sul. Como estamos em relação à água aqui? Nós não podemos falar da cidade de São Paulo isoladamente. Sempre nós temos que pensar a região metropolitana e a bacia do Alto Tietê, como o Rogério colocou. Porque, com relação a recursos hídricos, não vale as fronteiras administrativas. A fronteira do município, a fronteira do estado, não comanda as águas, não é? Então, nós pensamos sempre em bacias hidrográficas. E a bacia do Alto Tietê, onde nós temos a região metropolitana do Alto Tietê, da Grande São Paulo, nós temos um problema grave de, em determinado período, falta de água e chuvas muito intensas e muito concentradas que causam inundações em alguns poucos pontos, junto da calha dos principais rios. Isso parece contraditório, mas é nessa contradição que a região vive. E a gente não consegue analisar... Mas como pode termos essa escassez hídrica e, ao mesmo tempo, termos um índice pluviométrico tão grande? Bem interessante. O que acontece com a água que cai? A água da chuva? O que eu ia colocar em seguida é que a gente não pode separar a discussão, o entendimento da quantidade de água que a gente tem com o fato de que a gente polui essas águas. As poucas águas que a gente tem, a gente polui. Então, nós temos uma quantidade reduzida de água, inclusive porque a gente está na cabeceira do rio Tietê, não é? O rio Tietê, ele engrossa, ele ganha mais água mais perto do Paraná, do rio Paraná, não é? No oeste do estado de São Paulo. Então, aqui na região metropolitana, temos pouca água e, ao invés de reservar água de boa qualidade para usar ao longo do ano, a gente polui essa água. E quando tem risco de enchente, a gente polui mais ainda. A gente faz o que é um descalabro do ponto de vista ambiental. A gente pega a água muito poluída do Tietê, põe no Rio Pinheiros, bombeando, e manda para Billings, que seria o nosso santuário, o nosso manancial. E poluímos a Billings. E então, a pouca água que a gente tem, a gente usa mal. Agora, uma observação em relação a isso, né? É que os rios no estado de São Paulo, eles seguem um padrão um pouco diferenciado, se você observar o que geralmente acontece. Eles correm na direção, em função da Serra do Mar, eles correm na direção do interior. A água que nasce aqui nas nascentes, nós estamos numa região de cabeceira, portanto de menor disponibilidade hídrica. Os rios caudalosos vão estar do meio do território paulista na direção do rio Paraná. Então a água que as nascentes que nos fornecem água aqui, na verdade essa água vai percorrer todo o estado de São Paulo, cair na Bacia do Prata e vai sair lá no Uruguai. Percorrendo um caminho enorme até chegar no oceano, sendo que ela está, na verdade, a poucas dezenas de quilômetros do litoral. Vai dar toda a volta para poder chegar no mar, lá na Bacia do Prata, né? Agora, voltando ainda a essa situação da cidade de São Paulo, o fornecimento de água para todas as residências da cidade de São Paulo já é universalizado? Podemos dizer que a água chega a todas as residências da cidade de São Paulo? Não podemos dizer que chega a todas as residências.
existe, vamos dizer assim, nos imóveis regularizados ou passíveis de regularização, tanto na cidade de São Paulo quanto no estado de São Paulo, o abastecimento de água, não a coleta e o tratamento de esgoto, mas o abastecimento, ele já está tendendo à universalização. Os valores são de 98%, em alguns lugares 99%. Mas isso nós estamos falando de áreas regularizadas. Como existe um grande contingente de ocupações irregulares, muitas vezes em áreas de mananciais, essa contabilidade, ela é, na verdade, maior o número de pessoas que não têm essa água encanada chegando na sua residência. Agora, os dados oficiais dizem respeito a áreas regularizadas. Se há universalização da água para todas as habitações regulares, o que dizer do esgoto? Como é que nós estamos em relação ao esgoto aqui na cidade de São Paulo? Olha, se nós compararmos com o resto do país, a gente pode dizer que está confortável, porque nós já temos uma parcela interessante, uma parcela importante de habitações que tem coleta e afastamento de esgoto. Mas como nós temos muito pouca água, o esgoto que a gente lança, e no Rio Pinheiros a gente lança 40 e tanto % do esgoto que é produzido na região da bacia do Rio Pinheiros vai direto para os rios. E não tem água para diluir. Mesmo depois de todas as obras que foram feitas no Tietê, etc., não foram suficientes. Essa situação continua assim. Isso, pelo menos na bacia do Pinheiros. Na região do Alto Tietê, piora a situação. Na bacia do Pinheiros, que é uma parcela da bacia do Alto Tietê, não é? Porque o Pinheiros é um afluente do Tietê. Então, quando eu falo da bacia do Pinheiros, eu estou falando de um trecho disso que a gente está chamando de Alto Tietê, que é a região metropolitana de São Paulo. A região do Rio Pinheiros está melhor do que o resto, mas mesmo assim, mais ou menos 40% do esgoto que é produzido vai para os rios. E isso, na verdade, não vai embora, fica ali. É um rio com muito pouca água. É um esgoto a céu aberto, né? É uma cloaca, é um esgoto a céu aberto. E, lamentavelmente, é tão importante para a cidade, não é? Falta muito, tem que ser feito muito ainda. E aí tem uma coisa interessante, porque os nossos governos ainda têm poucos planos para aquilo que o Rogério chamou da cidade informal, não é? Uma parcela da população, uma parcela muito importante da população, mora em áreas irregulares, em áreas de favela, em área de proteção de manancial. E nesses locais, a taxa de coleta de esgoto é muito baixa. A maior parte dos esgotos dessas regiões vai para os córregos, vai para os rios, sem nenhum controle. Mas não é uma contradição, Rogério? Todo mundo paga a taxa de esgoto junto com a taxa de água. Só que as pessoas têm acesso à água e não têm esgoto. Como é que é isso, do ponto de vista do poder público? Pois é, Ricardo, é sim uma contradição, né? Existem questionamentos fortes a esse respeito. Antes de entrar nessa contradição, queria resgatar um pouco o processo histórico que explica o porquê que vultosos investimentos foram feitos e a gente ainda continua com a metade do copo vazia, no meio do caminho. O que aconteceu no processo histórico? A gente teve uma urbanização muito forte nas últimas 6 décadas. Se você acompanhar, se você ver o comportamento da curva de concentração da população na região metropolitana, você vai ver que em menos de 6 décadas, a população do estado passou de 4 milhões para mais de 41 milhões de habitantes, e 75% dessa população se concentrou na chamada macrometrópole paulista, que é a soma da região metropolitana de Campinas, de São Paulo, da Baixada Santista e os eixos de metropolização na direção de São José dos Campos, na Bacia do Paraíba, na direção de Sorocaba. Então, se você acompanhar esse crescimento, o que acontece é que os investimentos, sim, foram enormes, como a própria Estela disse na questão do abastecimento. A gente só não entrou numa situação de risco de abastecimento em função de fortes investimentos, das obras de engenharia que fizeram, tanto do CIPAT, do Sistema Produtor do Alto Tietê, quanto do Sistema Cantareira, nas décadas anteriores. Mas isso, apesar dos fortes investimentos, não deu conta de dar resposta ao crescimento populacional,
com a transferência de grandes contingentes populacionais do interior para que vieram morar na região metropolitana. Mas, Rogério, no próximo bloco, você vai me responder do porquê que há uma década nós não crescemos em São Paulo e o problema persiste. Isso explica a situação das décadas anteriores a 2000, mas na década de 2000 você cresceu em São Paulo. Eu gostaria de ouvir sua explicação no próximo bloco. Vamos para o nosso intervalo.